Steve Jobs foi abandonado pelos seus pais biológicos. Seu pai, Abdul Fattah Johnson Dili, um sírio muçulmano que migrou para os Estados Unidos nos anos 50 para estudar e acabou engravidando Joanne, Carole e Sibylle, a mãe de Steve. No entanto, por causa da desaprovação do pai de John, um muçulmano radical que não aceitaria um bebê sem que os pais estivessem plenamente casados, eles deram o recém-nascido para a adoção. A única condição feita pelos pais biológicos era que os novos pais deveriam dar educação universitária a ele, o bebê. Steve Jobs não foi o único filho bem-sucedido do casal John Mandili e Joanne. Eles tiveram uma menina, Mona Simpson, uma escritora de livros famosa nos Estados Unidos. Um livro da irmã de Jobs virou filme chamado Em Qualquer Outro Lugar, com Natalie Portman e Susan Sarandon. Este livro contém uma dedicatória para o seu irmão. E nesta dedicatória, ela escreveu: para o meu irmão Steve. No início da adolescência, Steve Jobs conseguiu um emprego de verão na HP. Ele ainda estava na 8ª série. A oportunidade veio depois que ele entrou em contato com William Hewlett, o cofundador da empresa, aos 12 anos, para pedir uma peça para um frequenciômetro que ele estava produzindo para um projeto de ciências. No final da ligação, após 20 minutos, Steve Jobs conseguiu um kit com várias peças e ainda teve chance de arrumar um emprego. Embora se dedicasse muito aos seus projetos, sua nota na escola não era nem um pouco boa. Ele preferia aprender de maneiras diferentes e não da forma tradicional de ensino das escolas. Essas informações foram reveladas em um relatório apresentado pelo FBI quando o presidente americano George Bush cogitou contratar Steve Jobs para trabalhar na administração do seu governo. Reza a lenda que o primeiro produto de Steve Jobs e de Steve Wozniak, o outro fundador da Apple, foi o Blue Box, um aparelho que podia enganar os telefones e ligar de graça para qualquer lugar do mundo. Eles teriam arrecadado um total de $6.000 com a invenção. A primeira ligação foi de Wozniak, que ligou para o Vaticano dizendo ser Henry Kingsley, que é um diplomata judeu-americano, e tentou falar com o Papa. No entanto, não houve sucesso. Steve Jobs trabalhou na Atari antes de criar a Apple, oportunidade em que desenvolveu um dos primeiros arcades comerciais. Nesta época, ele foi colocado no turno da noite por causa do seu mau cheiro. Seus antigos companheiros de escritório diziam que ele não tomava banho e que tinha um cheiro horrível, e ele ainda só andava com os pés descalços. Esta oportunidade em que trabalhou na Atari, Steve Jobs e Steve Wozniak tinham um acordo de metade a metade, onde todos os lucros seriam divididos igualmente. Legal na teoria, mas na verdade é que Steve Jobs recebeu $5.000 da Atari e disse para Steve Wozniak que havia recebido apenas $700. Resumo da história: Steve Wozniak
foi para casa com os míseros $375. Steve Jobs recebeu em 1985 a Medalha Nacional de Tecnologia e Inovação, concedida pelo presidente americano a inventores americanos que tiveram grandes contribuições para o mundo. Na ocasião, Steve Jobs e Steve Wozniak receberam um prêmio pela introdução do computador pessoal. Steve Jobs, que era disléxico, levava um estilo de vida mais alternativo. Durante a sua juventude, ele experimentou LSD e disse que essa foi uma das 2 ou 3 melhores experiências da sua vida. Ele também mantinha uma dieta livre de carnes vermelhas e, quando descobriu seu câncer, retardou o tratamento químico, pois acreditava que poderia se curar através de plantas medicinais, acupuntura e etc. Segundo um dos maiores especialistas em câncer no mundo, isto foi o fator que determinou a sua morte. Diferentemente do que muitas pessoas pensam, Steve Jobs não era vegano, ele era pescetariano. As pessoas que adotam esse regime alimentar comem peixe e frutos do mar, mas excluem a carne de outros animais. A dieta inclui também hortaliças, frutos, nozes, cereais e legumicidas, ovos e laticínios. Steve Jobs entrou para a Universidade Reed College, a qual cursou formalmente por apenas 6 meses, desistindo para evitar que seus pais gastassem todas as suas economias com algo que eles nem mesmo sabiam se queria. Depois disso, Steve Jobs ficou mais 1 ano e meio frequentando o campus e dormindo no chão do dormitório da faculdade, em quartos de amigos e estudando fora da faculdade apenas o que ele gostava. Pelo jeito, Steve Jobs criou um grande afeto pelo Hare Krishna, tanto que foi à Índia aprender sobre o jeito simples de vida dos budistas. Ao voltar, estava com a cabeça raspada. Ele tinha a intenção de virar um monge budista. Ele não virou budista, mas adotou esta filosofia como uma religião até o fim da sua vida. Steve Jobs foi um sem-teto durante um tempo em que estava na universidade. Ele disse na sua graduação na Red School, onde se graduou muitos anos depois, em 2005. Eu não tinha um quarto no dormitório, por isso eu dormia no chão do quarto de amigos. Eu recolhia garrafas de Coca-Cola para os depósitos por 5 centavos para comprar comida. E ia a pé por 11 quilômetros pela cidade todo domingo à noite para ter uma boa refeição por semana no templo de Hare Krishna. Na Apple, Steve Jobs ficou por mais de 10 anos recebendo um salário anual de $1 desde 1997. Ele brincaria dizendo que ganhava 50 centavos
por ir trabalhar e outros 50 centavos baseado em seu desempenho. Bom, mas isso não foi motivo por altruísmo ou qualquer outro motivo. A verdade é que desta forma ele pagava menos impostos, sem contar que neste momento da sua vida ele já havia vendido a Pixar, tornando-se o maior acionista individual da Disney e acumulando uma fortuna de bilhões de dólares. Assim que o Macintosh foi finalizado, houve uma festa na casa de Steve Jobs. Lá, ele fez todos da equipe assinarem uma folha de papel. Esta folha, por sua vez, tornou-se um modelo para uma placa de metal que foi inserida em cada Mac, vendido desde então. O motivo seria que Steve Jobs considerava a máquina uma verdadeira peça de arte e, por isso, merecia uma assinatura dos artistas que a fizeram. Uma das características mais marcantes em Steve Jobs era, com certeza, a sua obstinação pelos detalhes. Uma vez ele chamou Vic Ganduta, que foi responsável por todas as aplicações do Google Mobile em 2008, às pressas em um domingo, como o seguinte pedido: Então, Vic, temos um problema urgente. Que eu preciso que seja resolvido imediatamente. Eu já atribuí alguém da minha equipe para ajudá-lo. E eu espero que vocês possam corrigir isso amanhã. Eu estive olhando o logotipo da Google no iPhone e não estou feliz com o ícone. O segundo O da Google não tem um amarelo gradiente dos demais. É simplesmente errado e eu mandei o Greg corrigi-lo amanhã. Tudo bem para você? No final, por mais incrível que pareça, Vic gostou da situação. Segundo ele, foi uma lição que eu nunca vou esquecer. CEOs deve se preocupar com detalhes, mesmo tons de amarelo em um domingo. Steve Jobs recebeu em 1985 a Medalha Nacional de Tecnologia e Inovação, concedida pelo presidente americano a inventores americanos que tiveram grandes contribuições para o mundo. Na ocasião, Steve Jobs e Steve Wozniak receberam um prêmio pela introdução do computador pessoal. Steve Jobs, que era disléxico, levava um estilo de vida mais alternativo. Durante a sua juventude, ele experimentou LSD e disse que essa foi uma das 2 ou 3 melhores experiências da sua vida. Ele também mantinha uma dieta livre de carnes vermelhas e, quando descobriu seu câncer, retardou o tratamento químico, pois acreditava que poderia se curar através de plantas medicinais, acupuntura e etc. Segundo um dos maiores especialistas em câncer no mundo, isto foi o fator que determinou a sua morte. Diferentemente do que muitas pessoas pensam, Steve Jobs não era vegano, ele era pescetariano. As pessoas que adotam esse regime alimentar comem peixe e frutos do mar, mas excluem a carne de outros animais. A dieta inclui também hortaliças, frutos, nozes, cereais e legumicidas, ovos e laticínios.
Steve Jobs entrou para a Universidade Reed College, a qual cursou formalmente por apenas 6 meses, desistindo para evitar que seus pais gastassem todas as suas economias com algo que eles nem mesmo sabiam se queria. Depois disso, Steve Jobs ficou mais 1 ano e meio frequentando o campus e dormindo no chão do dormitório da faculdade, em quartos de amigos e estudando fora da faculdade apenas o que ele gostava. Pelo jeito, Steve Jobs criou um grande afeto pelo Hare Krishna, tanto que foi à Índia aprender sobre o jeito simples de vida dos budistas. Ao voltar, estava com a cabeça raspada. Ele tinha a intenção de virar um monge budista. Ele não virou budista, mas adotou esta filosofia como uma religião até o fim da sua vida. Steve Jobs foi um sem-teto durante um tempo em que estava na universidade. Ele disse na sua graduação na Red School, onde se graduou muitos anos depois, em 2005. Eu não tinha um quarto num dormitório, por isso eu dormia no chão do quarto de amigos. Eu recolhia garrafas de Coca-Cola para os depósitos por 5 centavos para comprar comida. E ia a pé por 11 quilômetros pela cidade todo domingo à noite para ter uma boa refeição por semana no templo de Hare Krishna. Na Apple, Steve Jobs ficou por mais de 10 anos recebendo um salário anual de $1 desde 1997. Ele brincaria dizendo que ganhava 50 centavos por ir trabalhar e outros 50 centavos baseado em seu desempenho. Bom, mas isso não foi motivo por altruísmo ou qualquer outro motivo. A verdade é que desta forma ele pagava menos impostos, sem contar que neste momento da sua vida ele já havia vendido a Pixar, tornando-se o maior acionista individual da Disney e acumulando uma fortuna de bilhões de dólares. Assim que o Macintosh foi finalizado, houve uma festa na casa de Steve Jobs. Lá, ele fez todos da equipe assinarem uma folha de papel. Esta folha, por sua vez, tornou-se um modelo para uma placa de metal que foi inserida em cada Mac, vendido desde então. O motivo seria que Steve Jobs considerava a máquina uma verdadeira peça de arte e, por isso, merecia uma assinatura dos artistas que a fizeram. Uma das características mais marcantes em Steve Jobs era, com certeza, a sua obstinação pelos detalhes. Uma vez ele chamou Vic Gandotra, que foi responsável por todas as aplicações do Google Mobile em 2008, às pressas em um domingo, como o seguinte pedido: Então, Vic, temos um problema urgente, que eu preciso que seja resolvido imediatamente. Eu já atribuí alguém da minha equipe para ajudá-lo e eu espero que vocês possam corrigir isso amanhã. Eu estive olhando o logotipo da Google no iPhone e não estou feliz com o ícone. O segundo O da Google não tem um amarelo gradiente dos demais.
é simplesmente errado e eu mandei o Greg corrigi-lo amanhã. Tudo bem para você? No final, por mais incrível que pareça, vi que gostou da situação. Segundo ele, foi uma lição que eu nunca vou esquecer. C.O.s deve se preocupar com detalhes, mesmo tons de amarelo em um domingo. Em outro exemplo de dedicação extrema aos detalhes, Steve Jobs abria centenas de caixas vazias de todas as formas, modelos e estilos que ele e seus designers conseguiam criar. O objetivo para tentar encontrar a emoção perfeita para proporcioná-la aos clientes todas as vezes que abriam a embalagem de um produto novo da marca. Steve Jobs foi mentor de Sergey Brin e Larry Page, criadores do Google. Quando Steve Jobs viu a pequena empresa, notou que eles tinham muito potencial e que deveria fazer algo para ajudá-los a desenvolver o seu negócio. Ele cedeu alguns dos seus assessores para o Google e mais, Steve Jobs até pegaria a CEO da Google para integrar o conselho da Apple. Mais tarde, Steve Jobs sentiu saudade dos antigos companheiros ao ver o crescimento do Google no mercado de celulares. Segundo ele, a Apple não entra no mercado de busca, então por que o Google tem que entrar no negócio de telefone? Ele também acreditava que a Google havia roubado algumas das características do iPhone e, por isso, decidiu manter o desenvolvimento do iPad em segredo de Smith, o CEO da Google, que ele havia roubado anos antes. Steve Jobs foi demitido por John Sculley, antigo CEO da Pepsi, que ele tinha convencido a juntar-se à Apple anos antes. Mas se você acha que Jobs ficou triste com a demissão, veja o que ele disse na ocasião. O peso de ser bem-sucedido foi substituído pela leveza de ser de novo um iniciante, com menos certezas sobre tudo. Isso me liberou para entrar em um dos períodos mais criativos da minha vida. Depois que foi demitido, Steve Jobs criou a Next, outra empresa do ramo da tecnologia, que inclusive foi comprada depois pela própria Apple. Em um dia, quando os investidores foram visitar a Next, Steve Jobs mandou seus funcionários correr até o estacionamento para esconder seu Porsche. Ele disse para um dos seus empregados para fazer o mesmo. Segundo Steve Jobs, os investidores, iriam ver que eles tinham dinheiro, se caso enxergasse o Porsche. Em 1997, quando Steve Jobs voltou para a Apple com a missão de tirá-la do buraco, Jobs deu a todos os antigos computadores e máquinas em geral da empresa para o seu museu da Universidade de Stanford. Ele disse que precisava deixar o passado para trás e tinha que ter espaço para fazer o novo. Ainda nos anos 80, Steve Jobs comprou a Pixar de George Lucas por 5 milhões de dólares e manteve a empresa mesmo após anos fechando constantemente no vermelho.
A decisão de manter uma empresa que dava prejuízos milionários era que ele acreditava que a computação digital seria o futuro dos filmes de animação. O primeiro sucesso do estúdio veio em 1995 com Toy Story, que arrecadou mais de 360 milhões de dólares e calou a boca de todos que diziam que Steve Jobs era louco. Em 2006, a Pixar foi comprada pela Disney por 7 bilhões e 400 milhões de dólares e Steve Jobs se tornou o maior acionista individual da Walt Disney. Na Apple, segundo boatos, o iPhone 4S, o primeiro a receber a versão S, recebeu essa letra por causa de Steve. E outra, ele não aceitava de forma alguma que seus produtos saíssem da fábrica na cor branca. Isso só mudou quando um dos seus designers, Jonathan Ive, lhe mostrou o design de sombra Moon Grey. Steve Jobs nunca emplacou seus carros. Uma das explicações seria uma brecha na lei da Califórnia que permite aos motoristas até 6 meses para colocar uma placa no veículo. O único problema era que ele tinha de trocar de carro de 6 em 6 meses. E mais, quando estacionava, Steve Jobs procurava sempre estacionar em vagas para deficientes físicos. Steve Jobs teve 4 filhos, sendo uma delas fora do casamento. Jobs negou a paternidade da sua primeira filha, alegando ser estéril. Com a recusa da ajuda de Steve Jobs, a mãe teve que recorrer à ajuda do governo americano para sustentá-la. No entanto, após um primeiro contato conturbado, Steve Jobs assumiu a filha e deu o nome de um computador em sua homenagem, o famoso Apple Lisa.